Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Petrolão. Nessa noite, iremos analisar as principais causas que levaram à decorrência do maior derramamento de petróleo da história dos Estados Unidos. Esse acidente se deu no Golfo do México no dia 20 de abril de 2010 e a empresa julgada responsável foi a British Petroleum. A plataforma, identificada como Deepwater Horizon, não era responsável por retirar o petróleo ou gás da jazida. Sua responsabilidade era somente de realizar a perfuração e instalação do poço, e devido a isso, ela realizou o procedimento de abandono temporário do poço, para que a sonda designada para a retirada de petróleo pudesse realizar a extração tempos depois. As possíveis causas do desastre foram a falha de comunicação entre as equipes, o aumento inesperado da pressão no equipamento de segurança BOP, a negligência perante as anomalias apresentadas em testes anteriores e a não realização de novos testes comprobatórios, e o súbito colapso dos motores da plataforma devido à chegada de gás metano na sala de comando. Nós convidamos o responsável por identificar as causas do acidente, o geofísico Richard Sears, ex-vice-presidente da Shell, indicado como conselheiro científico pelo então presidente Barack Obama, para esclarecer as dúvidas em relação ao ocorrido. Agora iremos com o nosso correspondente Elísio Malaco, diretamente dos nossos estúdios em White Gold. Boa noite, Elísio. Boa noite, Vitor. Estamos aqui agora com o conselheiro científico Richard Sears. Boa noite, senhor Richard. Senhor Sears, qual foi a primeira causa identificada pelo senhor e sua equipe para a ocorrência desse horrível acidente? Boa noite, Elise. Boa noite, Vitor. A primeira causa do acidente foi a selagem incorreta dos plugs de cimento, o que propiciou o vazamento de petróleo e gás. Sim, mas quais os motivos levaram esse procedimento de selagem a serem realizados incorretamente? Há uma suposição de que a British Petroleum utilizou somente 6 dutos centralizadores, enquanto que o responsável indicou que eram necessários 21. Assim, o cimento ele não foi distribuído uniformemente e acarretou nesse acidente. Mas somente essa má distribuição do cimento ocasionaria tamanha avaria? Não. A British Petroleum utilizou também compostos nitrogenados misturados no cimento, o que propiciou a formação de bolhas e facilitou a saída do petróleo. Então, os aditivos nitrogenados que foram adicionados, eles foram adicionados sem qualquer motivo ou pesquisa? Não. Houve um estudo que indicou que o poço ele era um pouco frágil e, assim, era necessária a utilização de compostos nitrogenados. Porém, o cimento que a British Petroleum utilizou estava inadequado. Mas notas divulgadas pela empresa informam que o mais moderno equipamento de segurança, o BOP, ele estava sendo utilizado nessas perfurações. Por que o mesmo não funcionou efetivamente nessa ocasião? O BOP ele é utilizado para regular a pressão do poço e ele possui uma função de emergência para evitar explosões. Porém, havia um descontrole na pressão do poço, o que impossibilitou o BOP de lacrar o poço. Mas essa pressão descontrolada, ela não havia sido detectada? Sim, ela havia sido detectada, porém os responsáveis utilizaram a justificativa do efeito bexiga para ignorar o fato de haver um possível vazamento. Mas o que seria esse efeito bexiga? O efeito bexiga é quando há um aumento na pressão dos fluidos que já estão dentro dos dutos. Assim, quando a válvula está fechada, esses fluidos ele aumentam a pressão, mas indicam que não há um vazamento no poço. Entendi. Mas não haveria outra forma de detectar esse aumento na pressão? Sim, há uma segunda linha que liga a jazida à plataforma. Porém, essa segunda linha ela estava com uma pressão diferente da primeira, o que não é normal e os responsáveis eles ignoraram esse fato. Mas os sobreviventes do acidente, eles relatam que o procedimento de desconexão de emergência ele teria sido realizado. Por que o mesmo não foi efetivo? O sistema EDS ele funciona para lacrar a jazida e liberar a plataforma. Porém, no momento em que ele foi ativado, o acidente já tinha ocorrido. Então, nós podemos concluir que o acidente teve como uma causa principal, então, o erro humano. Sim, não há nenhum fato que comprove falha mecânica no acidente. Bom, aqui de White Gold, Elísio Malaco.
para Vitor Salem. Muito obrigado, Elis Malaco. Muito obrigado, Sr. Sears, pela sua participação. Bom, a explosão na plataforma foi tão devastadora que causou a morte de 11 trabalhadores e o vazamento do combustível fóssil perdurou por volta de 87 dias, o que correspondeu ao derrame de cerca de 5 milhões de barris de petróleo e uma área de propagação de cerca de 700 km². Além disso, essa tragédia, infelizmente, culminou em várias consequências para o ecossistema próximo à localidade. Dentre elas, as mais alarmantes foram a eutrofização da área marítima afetada, a morte de várias espécies cujo nicho ecológico for atingida, a interferência direta no ecossistema das famílias pesqueiras e a extinção de espécies marítimas com nichos específicos. Portanto, podemos observar que todos esses eventos poderiam ter sido evitados caso os responsáveis tivessem tomado decisões mais cautelosas e preventivas. O Jornal do Petrolão vai ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã.